tarde, pessoal. Vamos dar continuidade hoje nosso culto do Evangelho no lar, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine, né? Agradecendo a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos experimentando a alegria dessa encarnação, dessa oportunidade única que recebemos, né, da mão abençoada do Cristo. Tô meio sem ar, gente, porque eu tô meio gripado, tá? Então não repara não, tá? Queria até pedir desculpa. Nós vamos então dar continuidade, né, ao culto. Vamos fazer a nossa prece. E aí a gente passa para a leitura, né, dos textos do Evangelho, né, do livro de mensagem, né? E depois a gente faz a irradiação final, conforme a gente sempre tem feito, né, com os nomes que são colocados aí. Lembrando a todos, tá, pessoal, que a gente está fazendo, né, todos os domingos o culto, né, às 17h30, né, e todos estão aí convidados a participar com a gente, né, aqui pelo canal do YouTube, aqui, ó, do Instagram e pelo Jitsi, né. Fiquem à vontade aí, quem quiser participar, perguntar, né, fiquem muito à vontade. Então a gente vai fazer a prece e vamos dar início aí ao trabalho. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais que nos envolvem e iluminam, pedimos neste momento a paz e a luz, para que possamos trabalhar, aprender, entender e sustentar as forças do bem e da paz em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as provas, as dificuldades, as dores. Coloque em nossa intimidade o sentimento do bem, a vontade de ser melhor e o desejo de amar. Auxilia-nos na caminhada e nos dê a força para ajudar, para servir e para amar. Permanece, Senhor, conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, a gente vai começar, né? Então vamos fazer hoje aqui a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá aqui, ó, o Evangelho, né? Livro simplesinho, né? E vamos abrir aqui e ver o que a espiritualidade tem pra gente hoje. Vamos lá. Capítulo 14 do Evangelho: honrar vosso pai e vossa mãe. Item número 4. Deus então disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste. A explicação está nessas palavras: Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhes desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar a situação e as ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Elas não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Não viam por isso. Deus lhes fala numa linguagem à sua altura, e como a crianças, lhes dá, em perspectiva, o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, o objetivo e o sonho das suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, das suas aspirações. E Deus lhes disse que viveriam nela por longo tempo. Quer dizer, que a possuiriam muito tempo se observassem esses mandamentos. Com a chegada de Jesus, essas ideias foram se desenvolvendo. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando chama a observação do mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. O que está falando aqui, né? Kardec está fazendo uma leitura, né, desse mandamento, né, na época do Moisés, né, a vida futura, né, porque a gente sabe que um dos processos do nosso crescimento espiritual ainda é o processo da troca, né? Muitas vezes a gente acha que por fazer algo bom, né, Deus vai ficar feliz com a gente e vai nos premiar de alguma maneira, né? Seja com a imortalidade, com a vida eterna, com a vida espiritual, né? Seja com a vida material mais cheia de vantagens, que era,
né, a visão das pessoas na época do Moisés. Né? A promessa de Deus para o Moisés era toda uma promessa materialista. Né? Deus prometia para eles viver vida longa, farta, muitos filhos, muitos rebanhos, né? Tudo materializado ali, de acordo com o nível de atraso espiritual daquele povo. Né? Eles estavam numa infância espiritual. Então Deus, né? Deus ali, claro que a gente está falando da espiritualidade que age em nome dele, né? Tá trabalhando o quê? Conceitos infantis. Né? Então talvez o recado para a gente hoje aí, né? Quando fala para honrar o nosso pai e a nossa mãe, é a gente aprender a olhar para o nosso passado. Né? Não somente o nosso pai e a nossa mãe material, que tem e tiveram, né, influência no nosso momento atual, mas também, né, de onde que nós viemos, de onde que nós saímos, né, e o que a gente tem de respeito pelo nosso passado. Né? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele está dizendo o quê? Que Jesus veio para esclarecer mais. Ou seja, não é para a gente ficar pegado ao passado, e sim aprender com ele. Né? Um amigo espiritual fala que a grande dificuldade do ser humano é viver preso no passado, né, e imaginando o futuro. Ou seja, né, nós ficamos desassociados do nosso momento atual e a gente se perde na nossa caminhada evolutiva, na nossa caminhada espiritual. Né? E que o grande segredo da gente ser feliz é o quê? Vivenciar a experiência do momento. Né? Então a gente vai venerar o passado, né? Vamos, né, esperar o futuro, mas o foco da nossa ação e do nosso entendimento é o nosso agora. É o momento que a gente vive, é o momento que a gente experimenta, é o momento da nossa ação aqui no plano físico, né, que vai ser para nós o quê? A cura do passado, das dores que criamos no passado, né, e a porta aberta para as conquistas do futuro. Né, lembrar, né, que a nossa relação com o Pai, né, a nossa relação com o Divino, né, a nossa relação com Deus é muito maior do que qualquer questão de matéria humana. Né? Nós estamos às vezes muito perdidos aí nas questões materiais, esquecidos que nós somos espíritos eternos, né? Com outros níveis de potencial espiritual. Né? Mas quando fala em honrar o pai e a mãe, né, é que a gente não se esqueça também, né, daqueles que são a nossa base. Né? Nós não vamos esquecer o passado, mas não vamos mais sofrer com eles. Nós não vamos deixar abandonado aqueles que passaram pelo nosso caminho. Nós não vamos deter a nossa jornada por causa disso. Né? A grande chamada, né, chamativa que nós estamos tendo é nesse sentido, né, para a gente poder seguir em frente apesar de, né, o passado e aqueles que estão no nosso passado são importantes, a gente vai encontrar com eles de novo, mas para que esse encontro aconteça é necessário que a gente continue caminhando, né, é necessário que a gente continue, né, se movimentando aí. Né? Vou abrir aqui esse livrinho aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver o que os amigos espirituais continuam falando pra gente aí, né? Falar pra gente lembrar do pai e da mãe, agora vamos ver o que eles falam. Nem todos. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Por que não convidou os demais amigos? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro ansioso, indagador das questões espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa das suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar as portas do mundo espiritual. Certo, o intercâmbio com este ou aquele núcleo de entidades além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confie imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo depende da competência prévia aos primeiros homens que surjam, dotado de bons desejos. Não se atraiçoe impunemente à ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além de pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Neste mistério,
Além das boas intenções, é indispensável a apresentação de ficha dos bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Interessante, né? Ele fala que na questão espiritual, né? Está falando por que os outros discípulos não foram com Jesus para o alto do Monte Tabor. Né? E o Emmanuel, né? Ele fala que Jesus sabia dosar a informação espiritual de acordo com a necessidade de cada um. Né? A gente sabe aí né, pelas fontes da espiritualidade que não é que Jesus escolhia só os 3, é porque Jesus normalmente separava os discípulos em grupos, né, para o acompanharem, para facilitar o aprendizado daquele. Então ele levava 2, 3, ele escolhia de cada vez. O que aconteceu é que o Pedro, Tiago e João eram os que tinham mais registro do que foi feito. Né? Muitos dos outros, né, não guardavam muito o que aconteceu, não contavam, não passavam, então não foi escrito no Evangelho. E aí dá uma ideia de que Jesus está privilegiando, né, alguns discípulos em detrimento dos outros. Mas na verdade não, isso era tudo meio, né, pedagógico do Cristo, né, para poder abordar situações com grupos específicos lá de companheiros que também iriam servir para a gente. Né? Então quando a gente fala, né, das nossas expectativas espirituais, né, o que a espiritualidade está dizendo? Se a gente quer algo da espiritualidade, né, é necessário que a gente distribua, né, e se conforme, né, no esforço, no trabalho, né, e que também a gente consiga, né, se preparar adequadamente para o momento, né, porque cada um de nós vai ter o seu momento de contato, de crescimento, de libertação espiritual, né, e o que importa para a gente acelerar, né, a chegada desse momento é o que? É o nosso esforço, é a nossa ação, é o nosso desejo, né, de entender, de agir, de crescer, de amar, né, então são boas, né, então vamos trabalhar, né? Vamos confiar, né? E vamos esperar nas respostas da espiritualidade aí, sem deixar para trás o nosso passado, os nossos pais, né? Sem esquecer aqueles que nos deram sustentação, né? Mas agindo, né? Sem expectativa em excesso, né? Mas sim com o quê? Com equilíbrio, né? Na busca aí da nossa melhora, da nossa transformação, né, meus amigos? Vamos buscar estar bem. Vamos buscar aí, através da fé, da boa vontade, os recursos, né, para o nosso bem, para a nossa paz. Né? Então, gente, né, nós vamos passar aqui para o finalzinho do culto, a nossa parte aí da irradiação. Né, quem tiver algum nome para colocar na irradiação, né, a gente vai ler aqui, né, durante a irradiação, todos os nomes, né, pedindo a espiritualidade para aqueles que precisam. Então, se você tiver o nome de alguém para colocar, né, por favor, coloca aqui no chat aqui, ou do Jitsi ou do Instagram, para que a gente possa, né, tá lendo aí o nome dos companheiros que estão aí precisando, né, que estão aí em necessidade. Lembrando, né, gente, que essa semana, né, nós temos aí, né, o estudo na quarta-feira do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né, pedir a todos que puderem acompanhar, nos ajudar aí. Né, queria lembrar também a todos que na próxima semana, no próximo sábado, a gente tem atividade lá do Francisco de Assis, né, de assistência social, né, e nós estamos lá, quem quiser nos ajudar a conhecer o trabalho vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Então vamos começar com a nossa irradiação, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê o entendimento que necessitamos, o amor que preenche e que dá a gente a capacidade de suportar, de compreender e de amar. Escuta, Senhor, o nosso pedido e traz para nós as energias da Tua paz, que possamos perceber e sentir em cada nome aqui presente Teu amor, Teu carinho e Tua luz. Escuta e ajuda, Mestre, em nome do bem, em nome do amor divino. Então, pessoal, nós vamos fazer a leitura dos nomes, né? Começar aqui no Jitsi. Jordânio, Gustavo e Vinícius Almeida, Ulisses Lopes, Raquel Aguiar e família, Raimundo Januário Couto, Elaine Marques de Almeida Couto, Leonardo Marques de Almeida, Sheila Benedito, Orlando Benedito Júnior, Daniele Mendes Gilson e Elizabeth Daulis, Arthur Saturnino, que são os do Jitsi, aqui pro Instagram. Ellen Fernanda Calisto, Anédia
Souza Lago e família, Maria Aparecida Bento, Daniele Santos Ferreira de Carvalho e família, João Antônio Dias Castro e família, Reline Natalier Marques de Oliveira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira e Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Cláudia Gomes Pereira, Carla Gomes Ribeiro, Rafael Pacheco, Janaína Musso e Bernardo Musso, Maria Aparecida Marques, Lucas Antônio da Costa Silva, Moacir Fantin, desencarnado em 29/7, Deus abençoe, dê forças, Ana Júlia Duarte da Paixão, João André Cruz e família, Jaqueline Nilza Marques e Guilherme Quaresma, Antônio Enilton Costa Barbosa, Laura Maria Antônio de Camargo, José Eustáquio Ribeiro, Eliton Hipólito de Oliveira e Janaína Oliveira Bravo, Nayara Beatriz, Célia Avelar de Carvalho e família, família de Moacir Fantin, Edna Júnior Duarte, Adoldo Aquino Filho, Álvaro Amaral da Purificação e Lucílio Saraiva, Miller Samuel Bento de Oliveira, Wilson Cassiano Bento, Rejane Júnior Duarte, Maria Eduarda de Paula. Que a gente, né, que cada um desses nomes, né, tem mais algum aqui? Sheila Benedito, Orlando Benedito Júnior, isso eu já falei, né, Daniele Mendes, Arthur Saturnino, eu achei que eu não tinha falado, mas já falamos. Que cada um desses irmãos, desses amigos, neste momento, possam receber das mãos do Cristo a paz e o amor. Multiplica, Senhor, o nosso desejo de ajudar e de servir. Multiplica, Senhor, o nosso sentimento de paz. Ajuda, Mestre, a cada família e a cada companheiro, para que estejam seus corações repletos de luz, de amor, de carinho. Dá-nos, Senhor, de acordo com a tua possibilidade, e permite que levemos aquilo que viemos buscar: amor, paz e compreensão. Te agradecemos mais uma vez e te pedimos, Mestre, fica conosco, hoje e em todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, né, estamos chegando aí ao fim do culto, bem rapidinho, né? A gente agradece a todos aí que participaram conosco, né? Pedimos aí a Jesus que nos abençoe, né? Muita paz, muita luz, muito amor e muito obrigado. Tá? Fiquem todos com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.